Olha só, amor, que interessante, né? Como eles escondem isso da gente. E a gente, lendo os livros apócrifos, eles têm muitas informações que a gente não sabia. Muitas informações importantes, e uma dessas informações que os apócrifos mostram é acerca da pessoa quando está viva e acerca da pessoa quando ela está morta. Isso é fato. E a gente, bom, alguém poderia estar perguntando assim, pô, mas o que acontece com a pessoa após a morte? Qual é o estado da alma depois que a pessoa morre? Olha quantas perguntas as pessoas elas fazem para si, e nós mesmos já fizemos as perguntas para gente, no dia a dia. E a gente vê que realmente essa questão da morte ela não é muito bem falada dentro das religiões. As próprias igrejas evangélicas escondem, as próprias igrejas católicas escondem também isso, tá? É um fato. E quando você, né, vê uma pessoa morta, imagina, você vai num velório, você olha para aquele corpo e você diz, pô, só o corpo está aqui, como eu já vi muito pastor e padre dizer. Não é só o Tem corpo está aqui. pessoa que tu olha assim que parece até que ela não morreu, tá viva, com um semblante bem Exato, você olha para a pessoa, parece que ela está dormindo, né? dormindo. Até as pessoas dizem, Exatamente. nossa, parece que ela está dormindo, né? E só que você, olha que interessante, o apócrifo de Esdra, ele diz que depois que a pessoa morre, a alma ainda fica 7 dias junto ao corpo, antes de ir para o seu aposento. Ou seja, tem 4 lugares para você poder ir quando você morre: ou para o abismo, onde está o inferno, ou para o além, que é o plano astral, ou para o fundo do mar, que é um outro, é um outro plano. E o mais desejado de todos, que é o paraíso. E você veja que quando a pessoa morre, ela tem esses aposentos, mas antes dela ser designada para esse aposento, ela ainda fica 7 dias perto do corpo, fazendo uma reflexão de tudo que ela fez, para ver se há um arrependimento. Que detalhe, a pessoa pensa que a alma. Ah, mas a pessoa já morreu, não tem como se arrepender. Tem sim. Por E quê? tem até alguns filmes que relatam, mas não fala dos 7 dias, mas relata aquele outro lado da vida, que é um filme bem antigo, que o cara lá morre e a alma dele fica ali ainda A um alma tempo. fica ali, né? E tem um outro também, um brasileiro, com a Glória Pires, que agora eu não lembro o Esse nome, da que Glória Pires eu vi, também, que ela é rica, né? E exatamente. depois ela morre. Ela Aí, ela- aí, cadastra, ela, aí ela quer, após a morte, fazer uma reflexão. ela fica até no cemitério ali do lado Você dela, sabe ali, o nome desse mas, filme? Eu esqueci o nome dele. ah, amor, não lembro. Poxa, esse filme aí Mas é uma era realidade fácil muito achar. grande, né? Da Glória Pires. Você vê como é que a Rede Globo sabe eles conhecem os apócrifos, né? Exatamente. Porque a verdade, quem é que foi que traduziu os Tudo apócrifos? é Foi oculto eles. mesmo, né? Tudo Não é vão oculto, tudo é revelar. oculto, tudo é oculto. Porque foi eles que traduziram os apócrifos. Não foi o povo religioso, não foi. Quem traduziu os apócrifos foi eles. Isso é bem interessante, né? Então, quando a pessoa morre, que os padres, os pastores, os bispos, as pessoas que trabalham nessa área da necromancia ou da necrologia, né, eles têm que começar a entender esse detalhe, porque as pessoas não sabem disso. Morreu, não acabou. O próprio anjo falou para eles: ó, o fim não está com a pessoa em vida. Ainda tem 7 dias para ela escolher o seu destino, e depois da escolha ainda tem um juízo final, que vai ter ainda uma pequena esperança para aqueles que não quiseram se arrepender nesses 7 dias. É o caso do rico e Lázaro. Veja, o rico, ele já tinha Tava ido para o pensando aposento, nisso. né? O rico já estava no aposento, ou seja, a Bíblia não fala esse detalhe porque ela é resumida, mas aquele rico já tinha passado os 7 dias, e ele só vai se arrepender depois dos 7 dias lá no aposento, aí já era tarde, Exatamente. né? Já era tarde, ele tinha que ter esse... Porque Essa visão aí antes. a visão é, você vê que a alma do rico, depois que ele morreu, ele viu tudo, todas as verdades.
tudo que ele fez, ele se arrependeu, só que se arrependeu? Não, ele não se arrependeu nem em vida, nem nos 7 dias, mas só no aposento. Só que quando chega no aposento não dá mais para se arrepender. E a Igreja Católica sabe tanto disso, que ela criou a indulgência. A indulgência é você colocar um dinheiro numa urna da Igreja Católica Ah, tipo aquela de São Paulo que para tinha a alma de uma pessoa. Você bota uma moeda, a lâmpada acende. gasofilasse. Gasofilácio. Não, o gasofilácio também tem, mas ali já seria um outro nome. Que Lá eles não... tinha, em São Paulo, nas igrejas que nós somos. Exatamente. Uma Tinha ali e uma a urna. outra. Aí você ali, você acende uma vela para o anjo da guarda, você acende. Só que as pessoas fazem isso constantemente, mas são 7 dias. Mas assim, ó, esses 7 dias não tem intervenção do vivo. Você pode fazer tudo o que você quiser para tentar. E acende uma vela. Você deu uma vela para o anjo da guarda. Não tem, não adianta. Tá? Ali já é uma particularidade da alma com o Criador. Em toda digamos, como eles dizem, né? Em todo o perímetro, em todo toda o perímetro, arte, né? Toda a arte. contemporânea e barroca, como eles falam. A arte barroca. Aí você vê o trabalho, né, de Poseidon e da mentira, na verdade. Caramba. E essa aqui é a Avenida Liberdade, é isso? Não, Liberdade é onde nós vamos entrar daqui a pouco. Vamos lá visitar a cidade dos japoneses, dos chineses e coreanos. Lá é a etc. Liberdade. É, lá é a Liberdade. E Aí, daqui a pouco estamos lá. Estamos indo a caminho dela. Felipe entrou. Tava gravando. Tá gravando, Felipe? Ok. Eu vou tentar gravar um pouquinho na frente Mas ali. faz assim, ó. O tempo de vocês está curto. Aham. É o que vamos fazer ainda na Liberdade. Vocês querem fazer o trabalho agora, na ida, ou não quer esperar na volta ou dar uma passadinha? Na volta, então. Porque aí a gente já pega lá o que tem que... Ó, o Felipe tá vindo aí, então, beleza. Tá vindo e a gente faz isso. Embora agora, nós vamos começar a entrar na Liberdade. Mas Já tudo bem. tem o subterrâneo na porta. Exatamente. Os filhinhos já indicando. E a cruz também, né? Com Jesus. Tudo ali. Toda E ainda tem a música aí do fundo musical para poder dar emoção. da emoção. Aí. Show, gente. Muito bom. Nós voltaremos aí a qualquer momento com mais informação para vocês aí, que direto da Praça da Liberdade. Isso aí é muito importante. Isso também me lembra muito aquela passagem de Apocalipse capítulo 6, onde no 5º selo o Criador aparece e as almas que estão debaixo do altar conversam com ele. Entendeu? Reflete muito essa parte também. Então, realmente, há uma conversa, há uma reflexão com o Pai que está no sono. Por isso que a alma está dormindo, para estar na posição da forma que a alma também vai estar quando a pessoa morre. Isso não é revelado muito no sistema. Bem interessante. Um assunto que tem causado dúvida em muitas pessoas. O que seria? O inferno, ele é real? Vamos descobrir isso então, juntos. Olá, eu sou Felipe Romo e esse é o canal Últimos Dias. E pessoal, hoje nós viemos aqui para falar um pouco sobre esse assunto que levanta muitas dúvidas, muitas questões em meio no nosso meio. Por exemplo, o inferno, ele é real? Bom pessoal, essa pergunta não vai ser eu que vai responder. Quem vai responder essa pergunta é a própria Escritura, ok? Vamos dar uma olhada então em alguns versículos que falam sobre inferno e algo relacionado. Vamos lá então. Temos esse primeiro aqui, pessoal, que fala: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre,
onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Pessoal, é interessante essa passagem aqui, porque você não pode confundir inferno com lago de fogo. Lago de fogo é o lago de fogo. Inferno, ele é o inferno. Aqui no caso, então, foi lançado o diabo. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E no caso, ali também tem uma outra conotação também. E eles serão atormentados dias e noite. No caso, a besta, o falso profeta e o diabo. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Só que eu acho assim, pessoal, a Bíblia, ela tem, a Escritura, ela é muito conotativa. Ela, por exemplo, ela fala que quem vai ser atormentado dia e noite no lago de fogo será o diabo, o falso profeta e a besta ali no caso, que é o que está se referindo. Só que, se você for pegar o diabo, a besta e o falso profeta, eles não vão ser como as almas, como as pessoas que foram julgadas e foram jogadas no lago de fogo. No caso, essas entidades, esses seres, eles, de repente, eles têm uma estrutura que eles não podem ser mortos, ok? Então, isso não está escrito. Isso é só uma tese que eu estou levantando, até para a gente também poder especular e também estar comentando, porque a gente também não pode dizer que por exemplo, se nós fôssemos jogados no Lago de Fogo, nós seríamos sofrendo a eternidade, porque, pelo que eu vejo, a nossa alma, ela não teria uma resistência, ela não seria tão poderosa como esses seres que foram jogados. De repente, uma alma humana, uma alma como a nossa sendo jogada no Lago de Fogo, seria aniquilada. Ela não suportaria tal castigo, tal lugar. Então, talvez fosse aniquilada e não existisse mais, fosse destruída. Mas no caso ali, o diabo, a besta e o falso profeta, vai ser um sofrimento eterno. Não que eu estou dizendo que se a nossa alma, se nós fôssemos jogados no Lago de Fogo, nós também não tivéssemos o sofrimento eterno, mas pode ter essa possibilidade. É algo a se pensar. Também ali nós temos, pessoal, essa passagem que eu acabei de ler, ela se encontra em Apocalipse 20:10, ok? Pessoal, nós também temos aqui, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ok? Então ali a gente vê, pessoal, que a morte e o inferno, no caso, perdão, o mar entregou seus mortos. Então você já vê que nem todo mundo vai ser fardado a ser jogado, lançado no inferno. Nem todos vão ser localizados no inferno, porque você vê que alguns mortos o mar entregou. Então a gente já vê que ali nem todos os mortos ali eles vão ser encontrados no inferno. Outros, já a morte e o inferno, ou seja, a morte e o inferno eles andam juntos. Eles estão aqui, ó, lado a lado. É total união. Ou seja, a morte e o inferno entregaram seus mortos. Ok? Então você já vê que, se você tinha dúvida que o inferno existe Tanto que ele entrega os seus mortos, ele vai ter os seus mortos retidos lá. Só que naquele dia ele vai entregar seus mortos, junto com a morte. E pessoal, depois ali você vê que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo.
Eu já vi pessoas falarem que o inferno e o lago de fogo são a mesma coisa. Isso não procede, pessoal. Isso não é verdade. O inferno é o inferno, o lago de fogo é o lago de fogo. Não são a mesma coisa. Então, tanto que você vê ali, o inferno ele vai ser jogado no lago de fogo. Então, e você vê, se o inferno ele vai ser jogado no lago de fogo, ele não é um lugar, ele é uma pessoa. Só que as pessoas elas são jogadas, elas vão para esse outro ser que é o inferno. Só que o inferno ele não seria como é que eu posso dizer, um lugar específico. Ele seria mais uma pessoa, ele é um ser. Perdão, ele seria um ser, ok? Por exemplo, se é quando a gente vê na mitologia o Titã Atlas, que foi amaldiçoado a segurar os céus e a terra por Zeus, você vai ver que é a mesma coisa. A mitologia ele não mente. E o Atlas ele é um inferno. E no caso é a mesma coisa. O inferno... E se você for ver, faz muito sentido, porque o Titã Atlas ele está segurando a terra por baixo. E se você for ver, ele está no abismo. Ou seja, o inferno ele fica embaixo realmente, nas profundezas do abismo. Ou seja, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então você vê que na mitologia a gente encontra a verdade também. Ok, pessoal? E então o inferno ele foi jogado no lago de fogo. Ou seja, o inferno ele é um ser. Porque um lugar não seria jogar no lago de fogo. Ele foi jogado um ser. Um ser foi jogado no lago de fogo juntamente com a morte. Ok? E essa passagem, pessoal... ela é Apocalipse 20, 13. Apocalipse 20, 13 até o 15, ok? Apocalipse 20, 13. E também, pessoal, nós vamos ver aqui também esse versículo aqui, ó. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ok? Só que aí que está outra passagem. Você vê que ele fala fogo eterno. Só que não está falando que o fogo eterno é o inferno. O fogo eterno ali, no caso, também seria o lago de fogo. Vai ser também o lago de fogo. Esse fogo eterno não é o inferno. Ele não está falando do inferno. Fogo eterno ali no caso, a gente já viu. O lago de fogo é onde tem fogo. Tanto que fala lago de fogo, que é onde eles vão sofrer pela eternidade. Ou seja, é o fogo eterno do lago de fogo que as pessoas sofrem pela eternidade. Ok? Então, a gente não pode confundir. Muitas pessoas também confundem. O fogo eterno é o inferno. Não é o inferno. O fogo eterno também ali no caso é o lago de fogo. Ok? Essa passagem, pessoal, fica em Mateus 25, 41. Ok? Aqui também fala, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Você vê que ele também fala destruição eterna. Tudo, quando se fala destruição eterna, sofrerão a pena da destruição eterna. Não está sendo falado de inferno. Ali também as pessoas esperam, mas é o inferno. Também não é o inferno, é o lago de fogo. Tudo que for falado, destruição eterna, é destruição eterna, fogo eterno, isso é o lago de fogo. Porque que lá vai ser, lá sim, é a destruição, é a aniquilação, é a punição eterna, é o último estágio. Depois daquilo ali não tem mais. Então, por que eu falo assim, que nós temos que ter muito cuidado, nós temos que escolher bem o que nós queremos para a nossa vida? Porque o Pai ele é muito taxativo, falando que esse castigo, essa punição, porque não é nem um castigo para mim, isso daí para mim é um tormento, é uma punição, é um tormento final. Ele é eterno. Então você pensa assim, se você pensar em eternidade, é algo que não tem fim.
É algo que é para o sempre. Ou seja, vão passar 1000 anos, você vai estar no castigo, vai passar mais 1000 anos, mais 1000 anos, mais 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. E você vai estar no castigo. Ou seja, eu acho que a eternidade é algo muito complicado, é algo assim que é da gente se pensar. Porque se ainda tem um prazo, uma etapa, por exemplo, é 1000 anos, é 1 milhão de anos, ainda que um dia você vai ser aliviado desse castigo, você ainda vai ser liberado. Só que na eternidade, meu amigo, não tem prazo e data. É o sempre. E essa última passagem que eu falei, ela é 2 Tessalonicenses 1:9. Ok? Temos aqui também, pessoal, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pessoal, isso é até muito interessante, essa passagem, porque assim, você vê que ali no final é falado que essa é a segunda morte. Ou seja, a primeira morte seria do inferno. Quando você morre e vai para o inferno, essa é a primeira morte. Agora, a segunda morte, ela vai ser mais complicada. A segunda morte, ela já é o lago de fogo. Ou seja, quem vai para o inferno vai ser julgado. Ok? Vai ser julgado de acordo com o que fez. Essa passagem ela é Apocalipse 21:8, pessoal. E continuando ali, você vai ser julgado pelo que fez. Ou seja, só que aqui, você vê que mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo. Você vê que ali já essa classe já não tem nem salvação. É o lago de fogo mesmo. Então, toda essa classe ali comentada, ela já é o lago de fogo, ou seja, não tem história, não tem conversa, ok? Uma coisa também muito interessante, pessoal, ali quando fala imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, pessoal? Imoralidade sexual é o quê? Isso tudo seria imoralidade. Tem muita gente que gosta, eu vou tá ali na roda de amigos, falar só sobre conteúdo sexual, falar só sobre pegou fulana, fez, aconteceu e tal. Isso é imoralidade, gente. Isso tudo é imoralidade. Também até para mulheres, porque tem mulheres que também, quando se reúnem, às vezes são piores que os homens. Ok? E isso também é imoralidade. E aqui também, pessoal, nós vimos também que eles falam também os incrédulos. Bom, isso eu não preciso nem falar, né? Que isso se remete a todo o povo ateu. Pessoa que não acredita num pai. O pai é aquele que deu existência, o Criador, e você não acreditar nele, você renegar ele. Então, incrédulos. Depravados também, a mesma coisa. Depravado também vem também dessa conotação também sexual também. A pessoa que, por exemplo, tem o sexo como algo não para o seu casamento, algo assim que seja uma relação sua com a sua esposa, mas a pessoa que tem um sexo como um jogo. Por exemplo, hoje eu vou para um bar, me dá bem. Hoje eu vou para a festa, porque eu quero me dar bem. Então, a pessoa usa o sexo de uma maneira de vantagem, uma maneira para tirar vantagem, como um jogo. Ela não usa, ela não está nem aí se, por exemplo, ela vai usar o sentimento de uma pessoa. Ela quer o sexo para o seu próprio uso, para usufruir, né? Para o seu próprio prazer. Então, isso seria o quê? Uma depravação também, pessoal.
E nós também vemos aqui, pessoal, que também temos feitiçaria. O que a feitiçaria seria mais ou menos remetido? A feitiçaria seria mais ou menos, por exemplo, você pegar e fazer um trabalho, tanto na macumba ou qualquer coisa assim, isso é uma feitiçaria. Porque você está fazendo um despacho, você está fazendo um trabalho para uma pessoa, isso tudo é feitiçaria. Isso tudo, claro, tem também muitas artes, por exemplo, na Angola, a feitiçaria ela já é diferente, ela já é mais da magia negra, isso também é feitiçaria. Mas tudo isso que você usa, artifícios, por exemplo, com ritual, com invocação, trabalho, despacho, isso tudo é feitiçaria. E esse tipo de pessoas irão para o Lago de Fogo. Ok? Pessoal, aqui também eu queria estar comentando no versículo anterior. Essa passagem aqui, ó, que a gente já tinha lido já. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Olha aqui, ó, você vê que aqui fala, ó, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ou seja, quando a pessoa veio, ali foram que aquelas pessoas que o mar entregou e a morte e o inferno entregou. Ou seja, não está tudo acabado. Já vão para o Lago de Fogo. Não, você vê ali que foi falado. Essas pessoas que estavam no inferno e que também o mar entregou, foram julgadas, de acordo com o que tinham feito. Ou seja, tem esperança para quem está no inferno. Para essas pessoas vai ter o julgamento, diferente para as pessoas que foram já salvas. Quando você já foi salvo, você atravessou essa vida salvo, você se manteve firme na palavra do nosso Senhor, e você teve ali e conquistou a coroa da vida, você deixou de lado o pecado, você não deixou o pecado te vencer, você foi forte, você esteve firme, então você foi salvo. Você não vai precisar de um julgamento, você não vai ter um julgamento. Mas agora, aquelas pessoas ali foram entregas pelo mar, foram entregas pela morte e o inferno, essas vão ser julgadas. E ali diz, ó, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, é bem taxativa aqui a escritura. Eles foram julgados. E os que o nome não foram achado no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Ou seja, se o nome ali, teu nome não foi achado no livro da vida, vai ser jogado, lançado no lago de fogo. Simples assim. Não interessa se você estava no inferno, não interessa onde você estava, mas se você foi julgado pelos seus atos e você foi encontrado no livro da vida, tem salvação ainda. Mas se você foi julgado pelos seus atos e o seu nome não foi constatado, não foi encontrado no livro da vida, aí, meu amigo, é aquele fim que a gente já conhece, né? Então, pessoal, é isso. Então, eu espero que tenha matado algumas dúvidas. Tem também a passagem do Lázaro, do rico também, que você pode também estar vendo, também, que é bem interessante, que fala que seria mais ou menos o rico no inferno, Lázaro no paraíso. É bem também interessante. Você vê também ali que você não pode também se confundir inferno e lago de fogo. Inferno é inferno, lago de fogo é lago de fogo. Tem passagens ali que fala, não diretamente, mas está sendo para o lago de fogo, como eu mostrei ali. E o inferno, ele é um lugar mais de castigo. O lago de fogo é o definitivo. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse é o canal Últimos Dias, pessoal. Por favor, você que gostou, que está gostando desse trabalho, que está tendo uma mudança na tua vida,
e tá junto com o povo de Arusha, família Arusha, e quer se unir a essa família, por favor, junte-se a nós, se inscreva no canal, toque o sininho para sempre estar recebendo vídeos, está sempre sendo avisado de vídeos novos que vão estar chegando, ok, pessoal? Tenha um bom dia e que o Pai o carregue na palma de suas mãos. Que está saindo do sistema religioso e talvez ainda tudo para você é muito novo, não é verdade? Mas a gente vai andando devagarzinho, cai um pouquinho, levanta, cai um pouquinho, levanta, às vezes na fé, às vezes na força, mas tem que estar sempre de pé aí, porque o caminho é áspero, muito espinho, muitas pedradas, mas com certeza o destino é promissor, que é Sião, né? Os 1000 anos aí está chegando, né? Muitas coisas vão acontecer, assim que nós tivemos próximo aí do grande terremoto de Apocalipse, capítulo 6, a partir desse terremoto aí já não tem mais jeito, aí tudo vai acontecer em escalas jamais vistas por nenhum ser humano no planeta, época essa guardada para os últimos dias. Um abraço para você, nação, que está aí no chat, você moderador, você que está aí sempre no canal, vocês também que estão aí junto com a gente, comentando, né, juntos, participando. É um prazer imenso estar com vocês, um prazer imenso compartilhar informações muito importantes aí no nosso canal. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o nome de Jesus e vamos falar sobre o nome de Yahushua. Houve-se momentos na história do Brasil em que é falado também sobre isso, ok? Então não é só no Apócrifo, não é só na Bíblia do Almeida que essa informação sobre o nosso Salvador ela está ocultada, não. Tem muito lugar aí, essa ocultação ela foi realmente colocada para confundir as pessoas. Nós sabemos que houve uma trajetória na hora de passar para a cópia da Bíblia do Almeida, tiraram todos os nomes, inclusive, nação, você sabia que todas as cidades do Brasil são falsas, não são verdadeiras? Aliás, deixa eu botar aqui uma meia-verdade. Todos os nomes dos 27 estados do Brasil, eles são nomes de batismo judaico falso, obviamente, né? Todos esses nomes que você conhece hoje, do estado que você mora, é um nome de batismo. Nós vamos estar mostrando para vocês também numa live da história do Brasil, volume 1 de Gustavo Barroso, mostrando para vocês como que eles mudaram os nomes. Brasilidade é o que o diga, né? O livro Brasilidade é um show de livro, um livro inquestionável, um livro que não tem como ser refutado por ninguém, porque o que ele fala é tão base que não tem uma pessoa falando nem a favor, nem contra na internet, a partir do presente momento em que esse livro venha a ser exposto para nós aí nesse ano de 2019. Então, atrás de 2019, ninguém fala. Então, ao aparecer pessoas para falar desse livro, gente, questionar é não querer mesmo a grande verdade. Amados, olha bem, nós temos uma passagem na Bíblia do Almeida, né, uma passagem muito forte, essa passagem da Bíblia do Almeida, que até fala, né, que o Salvador disse que viria um outro Salvador, se fazendo passar por ele, as pessoas o aceitariam, não é verdade? E veio realmente esse Salvador. E esse Jesus que você conhece, ele é um defunto, ele é um morto, né? Ele é um personagem que morreu, mas não ressuscitou. Quero falar para você que ele também fez milagres, e a própria besta, quando vier, ela vai fazer milagres também, de curas. A besta, quando vier, ela vai fazer todos os milagres que Yahushua fez, todos, de cura,
vai libertar, vai expulsar demônio. Imagina a besta expulsando demônio, dá para notar isso, né? Mas vai acontecer. A única coisa que a besta não vai conseguir fazer é ressuscitar mortos. Esse é o único milagre que a besta não vai conseguir fazer. Nem se ela quiser, ela não conseguirá realizar esse milagre. Será o único milagre que a besta não vai conseguir fazer, é ressuscitar mortos. Mas todos os outros feitos que a Ruxa fez quando esteve aqui, a besta vai fazer. E está no apócrifo, que nós vamos estar trazendo lives também mostrando para você até os traços da besta. Olha bem, os traços do anticristo. Se ele é gordo, se ele é magro, se ele tem cabelo, se ele é calvo, né? Mostrando para vocês ali se ele é novo, se ele é velho, tudo no apócrifo para você na próxima live depois dessa. Né? Então, quer dizer, fique ligado aí, porque o que nós vamos mostrar para você no apócrifo também está nos protocolos dos sábios de Sião. Gente, muita confirmação, muita confirmação. Mas nós vemos aqui uma passagem interessantíssima, mas muito interessante mesmo, que é essa passagem aqui de João 5:43, que muitas pessoas devem conhecer. Logicamente, quem está dentro do sistema de igreja evangélica, católica, não conhece essa passagem. Eu fui pastor por muito tempo e digo para você que nem eu conhecia essa passagem. Talvez eu lia tão rápido a Bíblia, e a gente sempre lê aquilo que o sistema impõe, que a gente acaba, as outras partes que o sistema não impõe, a gente acaba não lendo. Mas olha que interessante. João 5:43, e a Ruxa disse, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. De novo, olha aqui, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. O que Yahushua está querendo dizer aqui? Yahushua está querendo dizer aqui, nação, que ele veio em nome do Pai e as pessoas não receberam ele. Mas ele está dizendo que depois viria um outro em seu próprio nome e as pessoas o receberiam, que foi o caso de quem? Foi o caso de Jesus. Olha que interessante. Essa passagem ela é única na Bíblia do Almeida, mas ela não é a única nos manuscritos, juntando Bíblia do Almeida com os apócrifos. Porque no livro apócrifo que eu tenho aberto aqui e quero compartilhar com você, né, essa passagem muito forte que você vai ler aqui comigo, né? Olha o que está dizendo aqui, Esse livro aqui que você está vendo, que é muito profundo esse livro, ele é o livro de Apocalipse de Pedro, página 874. O que diz o Apocalipse de Pedro na página 874? Diz o seguinte, gente, olha aqui, homens que propagam, né? A hora que eu fui ler aqui, né? A câmera deu uma embaçada. Deixa eu ver se consigo. Tá, mas vamos lá. A hora que eu ia ler aqui deu uma embaçada na câmera. Que coisa. Vamos ver aqui, Bom, melhorar aqui com a minha mão mesmo, Vamos lá. Homens que propagam falsidades virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados. Olha que interessante que diz essa passagem, Olha que interessante,
homens que propagam falsidades virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Ao invés disso, eles comprometer-se-ão enormemente, abandonar-se-ão a um nome. Esse nome será o quê? Sedutor. A um Cristo enganador. A um dogma multiforme que os dominará com o propósito de os dividir. Está vendo aqui, ó? Homens que propagarão. Ele fala assim, ó: homens que propagarão falsidades virão depois de ti. Olha que interessante. É a palavra que está sendo dirigida para quem? Para Paulo. Depois que Paulo acabasse de pregar aos gentios, depois que ele morresse, viria depois dele esses homens que propagariam falsidades na terra. E eles aderirão ao nome de um homem morto. Esse nome é quem? Jesus. Tanto que ele está morto até hoje na cruz, não é verdade? Contando que serão purificados. Aí tem aquela coisa da purificação, que você tem que se purificar, você tem que se... eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar, e estão sempre buscando isso. Mas por quê? Por esse nome. Qual é o nome? O nome de Jesus. Está vendo aí, ó? Ao invés disso, eles comprometer-se-ão enormemente. Quer dizer, todos os líderes evangélicos estão comprometidos com o nome de Jesus. Abandona-se-ão a um nome sedutor, a um Cristo. Olha o Jesus aí. Enganador, tá vendo? Esse Jesus que eles colocaram na Bíblia do Almeida, na tradução, e que as igrejas evangélicas, católicas, até espiritismo usa, e outros ismos, ele é o quê? Ele é um nome sedutor e ele é um Cristo enganador. Que as pessoas ficam seduzidas por esse nome Jesus, a ponto de pensar que Jesus realmente é o nome do Salvador, né? E ele é um Cristo também o quê? Enganador, por isso Jesus Cristo, né? Há um dogma multiforme. Repara que o Silas Malafaia, nas suas pregações, ele usa muito essa palavra multiforme, é a graça multiforme do Criador, não é verdade? Que os dominará com o propósito de os dividir. Então você pode ver, o que mais tem dentro das igrejas evangélicas é divisão, família dividida, é ou não é verdade? Vamos continuar. Alguns deles insultarão a verdade e enunciarão um mau ensinamento, e todos falarão mal um dos outros. Alguns serão chamados pelos nomes dos arcontes, sob cujo poder se colocam. Uns dizem que são anjo Gabriel, outros dizem que são até o próprio Emanuel. Uns falam mal do outro, é um bispo contra o missionário da outra igreja, e agora está a Igreja Universal, é bispo que saíram, falando do Edir Macedo fala deles, e processa isso, aquilo. Isso acontece na Igreja da Graça, na Quadrangular, Igreja Batista, Mundial, Presbiteriana, em todo o sistema acontece isso. Por quê? Porque eles são aqueles que foram formados aqui, esses homens que propagariam a falsidade. E viriam depois de Paulo, eles aderirão ao nome de um homem morto. Olha que coisa. Contando que serão purificados por esse nome. Olha aí, ó. Por isso que eles usam muito o nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Por quê? Porque eles querem que você se purifique com o nome de um homem morto, de um Cristo enganador, como está dizendo aonde? Como está dizendo aqui, ó, Cristo enganador. E eles vieram, foi só Paulo sair de cena, porque eles não podiam vir com Paulo ainda em cena. Então, quando Paulo sai de cena, quando Paulo ele vai lá e acaba a sua missão de falar para os gentios, o povo branquinho,
e Paulo morre, aí vem todos esses enganadores que eles vêm ali na linhagem de João Calvino, né? Eles vêm ali na linhagem de Martinho Lútero, de Zwinglio, para fazer acontecer esse sistema religioso que está aí hoje, que diz que é a porta da salvação. A igreja evangélica se colocou como a porta da salvação. Você veja que as pessoas, o que acontece? E as pessoas vão entrando nessa, vão pensando que é isso mesmo, não é verdade? Isso é muito forte. Olha, por exemplo, Romanos 2, 24. Assim, pois, por vossa causa, o nome do Criador, Yahweh, aqui está Deus, Deus quer dizer juiz, não quer dizer Zeus. Gente, não deixe as pessoas rirem de você e chamar você de ignorante. Se você está entrando nessa dos judaizados, que Deus é Zeus, na hora que alguém pedir você para provar, você tem que provar. Eu estou falando sério aqui, pessoal. É muito fácil dizer que a palavra Deus quer dizer Zeus. Mas na hora que alguém pedir você para provar, como é que você vai provar? Com Bíblia, com dicionário, como é que você vai provar? Ou se você conseguir provar pelo menos com a própria Bíblia que está aí, beleza. Com dicionário, beleza. E se você não conseguir provar nem com a Bíblia, nem com o dicionário que Deus é Zeus? Como é que vai ficar? Zeus, ele é um Deus? Sim. Agora, Deus quer dizer Zeus? Não. Você está compreendendo? O João é pedreiro? Sim, João é pedreiro. Mas pedreiro quer dizer João? Não. A gente não pode cair nessa falácia porque eles estão rindo da nossa cara, gente. Eles estão se gabando aí que ensinou a gente essas coisas. E na hora, quando chegar um familiar teu, um amigo teu, e perguntar, tá bom, me mostra aí na Bíblia ou qualquer lugar aí onde é que está escrito que Deus é Zeus. Como é que você vai fazer? A palavra Deus, ela não quer dizer Zeus. Agora, todos os adversários do Criador querem se colocar como Deus, e inclusive fazer as pessoas pensarem que eles também são deuses. Porque leram uma passagem mal lida em Salmo 82 e estão pensando que os homens também são Deus. Inclusive foi a proposta que a serpente fez para Eva, se ela comesse do quê? Do fruto. Mas veja aqui, ó, a palavra Deus quer dizer juiz, ou justo juiz, ou grande juiz, quando está com D maiúsculo. Quando está com D minúsculo é apenas juiz. E todos querem ser juiz. Olha bem, Baal, que é o Terron, quer ser juiz, tanto que você vai ver lá o Elias contra os 450 profetas de Baal. Olha que interessante. 450 profetas de Baal. Porque Baal dizia, os profetas diziam que Baal era Deus, era juiz sobre todos. E Elias dizia que não, que era só o Yahweh, só o Criador era o Deus, era o juiz. Então é convocado os 450 profetas de Baal para provar para Elias, que por sua vez também tinha que provar para eles, qual dos dois era o verdadeiro juiz, o grande Deus, porque o verdadeiro juiz vai trazer o juízo final. Então, quando a gente diz aí, tá, erradamente, que Deus quer dizer Zeus, irmãos, não caiam nessa. Faça primeiro uma pesquisa minuciosa, lê a Escritura, lê a Bíblia lá, lê o dicionário, vai atrás para saber se o que estão te informando é verdade. Veja bem, ó, Baal era Deus, mas Deus não quer dizer Baal. Zeus também é um Deus, com letra minúscula, mas Deus não quer dizer Zeus. Não podemos permitir, aceitar qualquer correção que você mesmo não faça a sua apuração clínica.
de buscar informação, porque eu estou vendo todo mundo passando para frente coisas que nos ensinaram do judaísmo, dos judaizados, e que na hora de provar para um familiar, para alguém, a gente fica um cara de tacho. Aí você vai lá para o Google Tradutor, bota Deus lá, transfere para o grego, transfere para o hebraico, transfere para o Yiddish e não dá o raio do Zeus. Não é verdade? Tem que se ter muito cuidado com isso, muito cuidado. A gente tem que... Gente, olha, sabe o que aconteceu com a gente? Nós saímos da descontaminação do sistema cristão e nos contaminamos com o sistema judaico. Porque eu sempre, Terron vai ter uma carta na manga para tentar engrupir o povo do nosso amado Criador e Salvador. Então veja que interessante, ó. Olha Romanos 2,24. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre quem? Os gentios. Como está o quê? Escrito. O nome do Criador é blasfemado entre os gentios. Olha, os gentios não estão aonde? Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Espiritismo, no hinduísmo, no islamismo. Não é verdade? E todos sempre chamam o Salvador de Jesus. Isso é uma grande blasfêmia, porque o nome do Salvador nunca foi Jesus, mas é de Silvia História. Eu vou sair dessa live, poxa. O nome de Jesus está na Bíblia. O nome de Jesus é bíblico, ele pode até ser bíblico, mas nem a palavra Bíblia é escritural. A palavra Bíblia é algo muito novo. Jesus pode estar até na Bíblia, mas não está na Escritura. E muito menos nas cópias anteriores. Se você pegar a Septuaginta, pegar a Vulgata, você vai ver que o nome Jesus não existe ali. Ah, é porque na época não existia a letra J. Ué, como é que você vai dar um nome para uma pessoa, um filho seu, com uma letra que não existe? Isso não faz nenhum sentido. Então veja que interessante é esta passagem. Assim, pois, por vossa causa, o nome do Criador é blasfemado entre quem? Os gentios. Como está o quê? Escrito. Romanos capítulo 2, verso 24. Eu já vi pessoas dizerem assim, ó, o nome do Salvador não pode ser falado, nem o nome do Pai, só em Apocalipse. Nós só vamos saber o nome do Salvador mesmo e do Pai só em Apocalipse. Eu vejo muita gente dizendo isso de maneira muito errada. Nenhum momento Apocalipse está dizendo que nós só vamos conhecer o nome dele em Apocalipse. Vamos ver o que diz Apocalipse, nessa passagem que estão usando para confundir as pessoas. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, quer dizer, do meu juiz, né? O grande juiz, do meu Criador. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais o que? Sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de quem? De Deus, do juiz. E também, agora que vai vir, ó, escreverei nele o meu novo nome. O meu novo nome. Meu amado, se o nosso Salvador não tem nome hoje, não faz sentido ele escrever na gente o novo nome dele. Porque você só pode trazer algo novo se existir o velho. Não é verdade? Você só pode comprar um computador novo se existiu um outro antes.
porque senão não faz sentido a palavra novo. Ficaria só, ele diria assim, ó, escreverei o meu nome. Mas se ele vai escrever um novo nome lá na frente, sinal que existe o nome dele hoje sendo apregoado no planeta, que já por ter sido blasfemado muitas vezes, ele vai trazer um novo nome. Mas por enquanto, não existe um novo nome com a gente. Mas também não quer dizer que não é para a gente conhecer o nome dele. Claro que você tem que saber o nome do teu Salvador. É a Escritura toda dizendo, a vós blasfemaste o meu nome, esqueceste do meu nome, não deste honra ao meu nome. Ele cansa de falar isso. Nos últimos dias saberão o meu nome. Sempre ele está falando, alertando isso. Eu vejo pessoas dizendo, pô, o nome não importa. O que importa é a pessoa do Salvador. Ah, tá bom, então o Salvador é preto. Não, ele não é preto não, isso não importa, ué. O nome não importa, o que importa é a pessoa. E quando fala que a pessoa não importa também? Quer dizer, a pessoa vai o quê? Se retraindo? Claro que o nome importa. O nome importa tanto que o Salvador disse, em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Ele falou ou não falou isso? Ele falou, ó, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos. Não, não é verdade? Em meu nome. Qual é o nome que você está usando? Estou usando o nome de Jesus. Esse é o nome dele, é? Não é o nome de... Não. Esse é o nome do enganador. Conforme está ali nos apócrifos. O que os apócrifos diz? Que esse é o... Aqui, ó. Esse é o enganador. Olha aqui, ó. Cristo o enganador. Os homens que propagam falsidades virão depois de ti. Olha aí, ó. Tudo isso é falso. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Olha que coisa, é o que acontece hoje. E quanto mais você se envolve com esse nome, mais pecador a gente fica, mais pecado a gente comete, mais queda a gente... E sai daí, sai do sistema, e é desviado, e é fofoca na igreja, e é briga e discussão, e é um com inveja do outro, e é um querendo comer o fígado do outro. Por quê? Porque essa purificação, ela não existe. Veja que está dizendo que eles dirão que serão purificados. Dizer que vai ser purificado é uma coisa, agora ser purificado é outra. E é aí que a gente tem que entender todo esse processo. Meu amado, é muito forte mesmo, esta passagem que vocês estão lendo. Eu vou continuar aqui para vocês. Eu vou continuar aqui essa passagem ainda do Salvador. Como que eles estão realmente, né? Como eles estão realmente vivendo essa passagem. Olha aqui, ó. Agora, na mesma página, 874, olha aqui, ó. Outros serão, olha bem, outros serão chamados pelo nome de um homem. Olha, outros serão chamados pelo nome de um homem. Vamos para a página 874. Vamos ler lá. Página 874. Então eles serão chamados pelo nome de um homem. Deixa eu botar aqui um livro embaixo, que aí fica um pouquinho mais alto aqui, a gente ganha nitidez. Ó. Olha bem, gente. Outros serão chamados pelo nome de um homem que tem uma mulher nua.
multiforme. Quer dizer que tem várias formas. Quem é essa mulher nua? Quem é que foi quem é que foi derrotado no madeiro? Quem foi aniquilado? Quem foi colocado nu? Não foi Terron? Né? Que a sua parte feminina fica em cima e a masculina está lá embaixo, chamado inferno. Ó. Serão chamados por nome de um homem que tem uma mulher nua. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? É o Deus. é o Jeová. É o Deus Jeová. Deus não é nome, Deus é um título, é o juiz Jeová. É o Deus desse século. Que ele é meio homem, meio mulher. Olha aí, ó. Multiforme, que também está sempre em várias formas. Uma hora é Deus Brahma, Vishnu, daqui a pouco é Jeová, daqui a pouco é Bafomé, daqui a pouco é Baal, e aí vai, daqui a pouco é Nossa Senhora Aparecida, daqui a pouco é Caravaggio, multiforme. Várias formas esse Deus tem. E sujeita a múltiplos sofrimentos, que é o que mais existe na religião. E eles falam que o sofrimento é para purificar, né? Porque não tem como dizer outra coisa. Então, o sofrimento é para purificar, né? Porque não tem como eles acabar, né? Que é o que Deus deles dá. E aqueles que propagam estes ensinamentos explorarão sonhos. Olha o que eles fazem com vocês, evangélicos, católicos, religiosos. Eles exploram o sonho. A pessoa vai para a igreja com o sonho do marido voltar para casa, do filho sair das drogas, dela abrir o seu próprio negócio. É ou não é verdade? De ficar curado. E esses sonhos que as pessoas têm, elas são exploradas por esses homens que seguem este Deus. E esse Deus é nu, ele não tem nada para dar. Você vai fazer suas orações com gritaria na igreja, que nem os 450 profetas de Baal que não paravam de gritar, aleluia, glória a Deus, ele não vai te ouvir. E se ele te ouvir, ele não vai te atender, porque o quê? É um Deus nu. Então o que eles vão fazer? Eles vão explorar os seus sonhos. E muita gente vai para a igreja por causa do sonho. Sonho de parar de beber, sonho de ser uma pessoa melhor, sonho de ser uma pessoa aceita no reino dos céus, ser salva. E esses sonhos são explorados pelo quê? Pelos chamados líderes, pastores, padres, rabinos. E quando afirmarem que um sonho provém de um demônio digno de seu erro, serão deixados à corrupção e não à incorrupção. Olha que coisa forte, hein? Olha aqui, ó. E quando afirmarem que um sonho provém de um demônio digno de seu erro, serão deixados para a corrupção e não para a incorrupção. Você está vendo aí, ó? É típico dos pastores hoje, que quando a pessoa quer falar de um sonho, e quando os pastores não conseguem resolver, fala que aquele sonho é de quê? Foi um demônio. E aí começa a corrupção dentro das instituições chamadas igreja. A corrupção já começa aí. Para eles não perder esse membro e não deixar o membro entender que nessa igreja é vazia, porque o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Todas as igrejas, templos, não habita o Salvador. Quem habita é esse Deus aqui. É esse Deus. Por isso tanta prostituição, tanto adultério, tanto pensamento perversos está dentro do sistema evangélico, principalmente. Olha aí, ó. Porque esse Deus está se fazendo passar por Iarro, pelo Criador. Só que o Criador não habita em templo feito por mão de homens. Está lá em Atos 7,48. Se o nosso Criador não habita em templo feito por mão de homens, quem é que está habitando lá no lugar dele? Esse Deus aqui. O Deus multiforme. Uma hora ele é Jeová Nissim, outra hora ele é Jeová Jireh, outra hora ele é Jeová Rafá. É ou não é verdade?
e é sujeita a múltiplos sofrimentos. Você pode conversar com qualquer religioso, principalmente evangélico, que está sempre sofrendo, sempre pedindo oração, sempre quer conversar com o pastor. Eu quero falar com o pastor. Porque ontem saiu da igreja pulando, aleluia, glória a Deus, e cantando, e agora está voltando para o templo, pedindo se o pastor está lá, se tem como o irmão fazer visita na casa dele, porque parece que o diabo se levantou. O diabo está sempre se levantando, não para de se levantar, com todo o fervor que ele diz ter. Por quê? Porque o Deus que tem dentro do sistema religioso é um Deus nu. É um Deus o quê? É um Deus nu. É um Deus muito nu mesmo. Está aqui, ó, dizendo aqui, olha aqui, gente, para vocês, ó. Tá vendo? Ó, uma mulher nua, multiforme, quer dizer que tem várias formas e sujeita a múltiplos sofrimentos. E aqueles que propagam estes ensinamentos, olha aí, ó, explorarão os sonhos. Ninguém vai para uma religião sem que não seja através de sonhos. Sempre tem um sonho por detrás de uma aceitação religiosa. E quando afirmarem que um sonho provém de um demônio digno de seu erro, serão deixados à corrupção e não à incorrupção. Por isso que o religioso ele está sempre querendo acertar e está sempre errando. Porque o Deus que está nele, o poder que lhe foi dado foi de corrupção. E ele tenta ser o incorrupto o máximo que ele pode. Mas como é que ele vai ser se foi dada a natureza dele a corrupção? Com efeito, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Com efeito, o mal não pode produzir bom fruto, uma vez que do lugar de onde vem, cada um atrai o que a si se assemelha. Olha que coisa forte. O Terron, o Deus desse século, o Deus templário, não pode produzir bom fruto. Ele pode até se passar por bom. Ele pode até colocar uma máscara de pessoa boa, de um Deus bom. Mas ele nunca poderá produzir nada bom. Você vê o caso da imagem de escultura da Igreja Católica. Você olha para a imagem da Santa Edvígia, a imagem da Caravaggio, a imagem da Nossa Senhora Aparecida, aquele rostinho bem caridosinho, dá vontade até de chorar junto. Uma imagem com um rostinho bom, um santo bom, mas ele não pode produzir nada de bom para você, ele não pode tirar da sarjeta que você está, ele não pode te responder em nada, nada, ele fica só na aba da loteria esportiva. Se alguém te ajudar, foi a ação dele. Se alguém abrir a porta de emprego, você vai ter que fazer aí, cumprir a promessa, pagar a tua promessa, seus votos, porque aquele ser, a imagem, ela te atendeu. Você pensa, pelo menos, não é verdade? Mas é isso que está acontecendo. Por isso, meus amados e queridos, que foi dito lá em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. João, capítulo 5, no verso 43. João, capítulo 5, verso 43. O nome do nosso Salvador não é Jesus. Ele não se chama Jesus. O nome do nosso Salvador é Iahushua. O nome que foi arrancado da tradução da Bíblia do Almeida, principalmente da língua portuguesa, e foi acrescentado o nome de um defunto, de um Deus morto, de um Cristo enganador
conforme está dizendo ali os livros apócrifos. É difícil de aceitar isso? É, porque eu também era evangélico, eu era pastor do sistema e foi muito difícil para mim também aceitar esta informação. Nação, não foi fácil, tanto para mim, como eu tenho certeza também que não foi fácil para muito de vocês. Não é verdade? Por isso que o verdadeiro Salvador foi tirado da Escritura, foi tirado da Bíblia do Almeida e foi colocado o nome daquele que foi profetizado que viria. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Eu sou Edson Silva Stories, é o canal Últimos Dias, e que a roxa te carregue na palma de suas mãos.